Olá, ouvintes do Papo Jus, o podcast aqui da Jufesp. Hoje estamos aqui para um episódio muito especial. Eu tenho a honra para um episódio histórico onde temos as 3 presidentes da história aqui da nossa associação. Meu nome é Bruno Lorenzini, ex-presidente da Jufesp também. E hoje temos, como eu falei, um encontro histórico, não só por ser um momento marcante, onde temos as 3 presidentes aqui reunidas para histórias, enfim, desafios que enfrentaram nesse período, mas também porque simboliza como as mulheres têm tido um papel fundamental, não só na magistratura, como aqui na associação. Então, terei a honra de ouvir um pouquinho das histórias da Marcele Ragazzoni, nossa primeira presidente da Jufesp, gestão 2021 e 23. Temos a nossa ex já, né? Já depois poucos dias, né, 2 dias de término de gestão da nossa querida presidente Thaís Ferracini. Aliás, sou obrigado a dizer, a idealizadora aqui desse podcast, que tem sido um sucesso. Já tive a honra de participar outras vezes e hoje, primeira vez como host, né? Então tivemos aqui alguns momentos de adaptação nessa função, mas também porque tenho aqui comigo a atual presidente, nossa querida desembargadora Luíse Filgueiras, né? Falei nome, o Filgueiras, falei certo. E tive alguns problemas aqui como host, mas quero dizer que, primeiro, fazer um depoimento pessoal que eu tenho muito orgulho, né, da nossa associação, vocês terem sido presidentes e a nossa nova presidente, mas enfim, eu sinto orgulho de fazer parte da história, uma história que vocês têm contribuíram já e vão contribuir ainda mais. Eu acho que a Associação de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a nossa Jufesp, ela deve muito a vocês e a gente sente muita honra, né? Estou falando aqui como associado e ex-presidente. Então, a ideia hoje do nosso podcast é como eu falei, um bate-papo para vocês trocarem as experiências. E eu, com o papel de host aqui, eu vou simplesmente fazer uma pergunta para vocês também desenvolverem esse papo. Mas faria uma pergunta. Mas é ex-presidente também, vai ex-presidente, participar. É verdade. É só. Mas eu quero começar com talvez para a abertura, é interessante a gente começar com a ideia de motivação, né? O que levou vocês a tomar esse primeiro passo, decidir a vida associativa e na condição de presidente ainda da associação. Então, pela ordem de gestões, vou começar com a Marcele. Boa tarde, bom dia. Agradeço imensamente a presença aqui. Eu participei, acho que do primeiro podcast, né, Thaís? Que foi sobre a participação das mulheres, ficou em homenagem ao dia 8 de março, inclusive, a comemoração. E agora estou aqui no último da Thaís como presidente, ex-presidente da Luíse, primeiro dela. É uma honra enorme, agradeço o convite. Sobre motivação, o que eu tenho a dizer? Eu acho que, primeiramente, continuar ali aquele aprendizado que eu tive nas 3 gestões que eu participei das diretorias da JUF. Então, foi a oportunidade de assumir a presidência de uma associação regional tão grande quanto a Jufesp. Hoje a Jufesp tem cerca de 400 associados. É a maior associação regional de juízes federais. E a presidência é um desafio e é incomparável com qualquer outro cargo que se exerça na diretoria. E também, acho que abrir as portas. Até o momento não tinha tido nenhuma mulher na presidência da Jufesp. E acho que eu tive a oportunidade de abrir as portas para outras mulheres, delas verem que sim, é possível, com muitas dificuldades a gente concilia e a gente consegue exercer essa função que até então podia parecer impossível. E eu tenho o maior orgulho de ter aberto essas portas. E tivemos a Thaís e agora temos a Luíse e teremos muitas outras. Acho que é isso. E você, Thaís? A minha história é mais curiosa, né? Primeiro, eu tô estranhando, né? Que eu tô acostumada a não precisar responder nada, não preciso saber nada sobre assunto nenhum. Eu só fico passando a bola para as pessoas.
A minha história é mais curiosa, porque eu acho que a Marcela, ela vem de uma história em que desde o começo da carreira ela se engajou na vida associativa, né? Então, esteve em muitas gestões da JUF como diretora e sempre muito participativa, e essa veia política está na Marcele, né? Eu acho que assim, eu vejo nela esse brilho dessa carreira política. Não é a minha história é diferente, né? Eu nunca participei de atividade associativa até a gestão da Marcele, aqui na AJUFESP, em que ela me convidou para integrar a diretoria. Eu fui, então, diretora secretária. E aí foi uma coisa muito, muito, muito louca. Nunca esteve nos meus planos ser presidente da AJUFESP, e a coisa no final ali, né, na hora de fazer a sucessão, acabou que chegou em mim. Nem sei direito como, e para mim foi até um pouco assustador esse começo, principalmente. Muito novo, e acho que eu ainda sem tanto... Eu não tenho, sem dúvida nenhuma, o traquejo que a Marcele tem politicamente. É diferente, né? E então, dizer para mim qual foi a motivação é uma resposta difícil. Eu posso te dizer o que foi me motivando no curso do cargo, né? É válida. E esse podcast é uma dessas coisas, por exemplo. Eu gosto de fazer. Por isso que para mim talvez a política seja um pouco difícil. Eu sou uma pessoa da execução. Eu sou muito objetiva, né? E eu gosto de colocar a mão na massa e fazer coisas. E a gente já tinha, eu e a Luísa, essa ideia, né, do podcast, da gente conseguir. A Marcele também já tinha cogitado fazer isso na gestão dela, mas tinha esta questão operacional que a gente viabilizou na minha gestão, que é esse estúdio que, né, naquele momento não tinha sido possível não era possível que fosse feito, você, né? pôs a mão na massa, tirou do zero, né? Que ela é engenheira de som também, além de todo o resto que ela faz, é baterista, arquiteta, decoradora, ajuda federal, presidente da associação e engenheira de som. Aí a gente foi, né? Só assim, olha, se não fosse assim, não saía, né? Tem coisas que ou a gente dá a cara, a tapa e vai atrás, ou não vai dar certo, porque financeiramente a gente tinha restrições muito grandes, né? Então nós fomos fazendo aos pouquinhos da maneira que dava e fomos evoluindo. Quem assistiu do primeiro para agora vai ver a evolução. E eu não tô falando da parte da parte do roteiro, nada. Eu tô falando da evolução física mesmo aqui, né? Que a gente foi aos pouquinhos melhorando. Então, mas é isso. Aí eu fui me motivando com esses projetos, essas coisas que nós fomos fazendo pra... A minha ideia era que a nossa associação tivesse mais destaque, mais presença, não só dentro do judiciário, mas que tivesse uma presença externa, onde a gente pudesse de alguma forma levar a voz do juiz para que as pessoas nos conhecessem como nós somos de verdade, não como somos caricaturados, né? Por aí. É verdade. Eu achava que isso era muito importante. Então, isso foi um dos meus maiores motivadores. E aí, é claro, conforme a gestão vai passando, vão acontecendo outras coisas que vão nos impulsionando, né? É um desafio por dia, né? Exatamente. Um desafio por dia. Luiz, você agora que a batata quente chegou nas suas mãos, o que te levou a cometer esse ato de loucura? Esse ato depois contra a minha sanidade, né? É verdade. Não, primeiro, gente, agradecer por estar aqui hoje. Uma honra muito boa, muito gostoso estar aqui entre amigos e ex-presidentes que eu admiro demais, né? E tô aqui para aprender com vocês hoje, aproveitar essa oportunidade para aprender com as experiências dos meus admiradas, né, ex-presidentes. E o que me motivou, né, a cometer esse ato de loucura? Então, eu me identifico um pouco com a história da Thaís, um pouquinho parecida, mas nem tanto. Eu nunca também tinha pensado em ingressar na atividade associativa, e estar aqui hoje para mim é uma coisa assim do destino, que aconteceu e que foi acontecendo de uma forma orgânica, e essas são as melhores coisas da vida, né? Aquelas que acontecem naturalmente. E foi muito natural, porque eu fui participando a partir da gestão da Marcele, né, me engajando um pouquinho mais, apesar de não ter participado da diretoria durante todo o tempo. Acho que no final, né, Marcele, quando você criou a diretoria de diversidade e inclusão, você me chamou para ser a primeira diretora. Era um cargo interino, assim, né? A gente tinha essa possibilidade no estatuto, aí a gente te convidou a você, e foi o cargo também da diretoria de aposentados. Diretoria adjunta de aposentados, diretoria adjunta de diversidade e inclusão. Foram criadas na sua gestão. E a gente, na reforma do estatuto, a gente criou efetivamente esses dois cargos.
E então eu aceitei prontamente, porque é uma matéria, uma questão que me fascina muito. Eu gosto de estudar, eu gosto de estar presente nessas questões de defesa de interesses de minorias, e eu gosto muito de falar de gênero, eu gosto de participar e entender a questão racial e também das pessoas com deficiência. Toda essa parte de minorias sempre foi uma coisa que me toca e que eu quero participar e que eu quero colaborar para, né? Então, logo eu aceitei e continuei nessa mesma diretoria na gestão da Thaís. E isso, assim, para mim foi muito encantador, participar da atividade associativa. Eu gostei muito da atividade associativa. Eu gostei de estar entre os colegas, de poder colaborar. E aí fui aprendendo um monte de coisa, participando de todas as questões, as discussões e tal. E por mim, eu continuaria na diretoria, sem dúvida nenhuma. Mas aí começou a surgir a ideia do meu nome, e dentro do nosso próprio grupo da chapa tal, e aquilo foi me seduzindo, e eu não tive como dizer não, porque não tive como me negar a ter essa experiência na vida, ter essa experiência profissional tão enriquecedora, né? Essa oportunidade de aprendizado, tudo mais, e não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que aconteceu. E eu acho que posso colaborar, né? Tô no momento da minha vida pessoal também que eu acho que há um espaço para isso. Minha filha cresceu, eu me promovi agora para o tribunal, o gabinete vai bem, apesar de ter muito trabalho, né? Porque gabinete previdenciário, né? Aquela loucura. Mas eu acho que, assim, eu não sei se eu estou me superestimando, né? Mas acho que vou conseguir dar conta, né? Até porque tenho aqui o apoio e a colaboração de tanta gente boa, né? Vou ter uma chapa incrível que vai me ajudar, eu tenho certeza, porque são pessoas super preparadas, de muito boa fé e de muita vontade de trabalhar, e isso me anima, me dá muita tranquilidade, porque eu estou muito bem acompanhada. Não, a tranquilidade é nossa, eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E na verdade eu costumo dizer que eu acho que para a experiência, né, para nossa função, o juiz, ele tem a nossa atividade, ela acaba sendo uma atividade um pouco isolada, né, de introspecção, enfim, é da função. E a experiência associativa, ela traz essa coisa única, né, traz algumas habilidades e a gente fala uns skills, né, que não é natural da nossa atividade, né. Então, quando você começa como presidente, ou enfim, na vida associativa em geral, não só apenas no cargo de presidente, você começa a desenvolver algumas capacidades que não... a começar pelo diálogo, pela construção de uma chapa, né? Fazer parte desse ambiente de luta, né? De conquista, enfim. Mas eu tenho certeza que não haveria escolha melhor para essa nossa próxima gestão, a Luíse. E eu quero continuar explorando um pouquinho o que foi essa experiência para vocês, né? E falar talvez de dois temas. Por um lado, o que vocês entendem como principal conquista, enfim, o que é aquilo que um marco da gestão. Aí é óbvio, isso vai ser mais para Marcela e para Thaís. E desafio, né? Se você fosse falar uma conquista, um desafio, não necessariamente na mesma ordem, mas o que vocês sentiram como talvez aquele grande obstáculo, que seja pessoal, seja externo ou interno, para desempenhar essa atividade? Naquele momento, a gente estava ainda na transição do virtual, da pandemia, né? Quando eu assumi em maio de 2021, ainda estávamos todos em trabalho remoto integral, não havia ainda a integração social, então a gente ainda vivia aquele desafio do online, do não presencial. E foi uma gestão iniciada dessa forma, que não teve como ter um contato próximo dos associados, não teve uma cerimônia de posse que a gente pudesse rever os colegas e conversar mais próximo. Então, teve esse desafio. Eu acho que um grande desafio que a gente sempre enfrenta nas gestões é conciliar os diversos interesses, medir quando a gente tem que atuar, quando a gente tem que ser mais duro, quando a gente tem que
dar um passo atrás. Isso são questões que sempre vão surgir em diversos momentos. Mas assim, para celebrar uma conquista, eu tenho muito orgulho de ter gerido ali uma situação em que a gente conseguiu, em alguns momentos, dialogar muito bem com o tribunal. A Jufesp criou algumas comissões em que a gente pôde integrar os associados, não só as pessoas da diretoria, mas a gente chamava os associados para participarem da Jufesp. Então foram algumas comissões de temas que naquele momento eram relevantes, interessavam muito a toda a magistratura, a todos os juízes aqui da terceira região. Esses associados puderam formular propostas, nós pudemos levar essas propostas ao tribunal. O tribunal analisando, e em 2 atos específicos da designação dos magistrados e da questão do trabalho remoto, nós tivemos muitas das propostas trazidas pelos associados foram acolhidas pelo tribunal e foram publicadas como atos oficiais. Então, acho que isso é o verdadeiro espírito da associação. Não é só a diretoria, não é só o presidente decidindo o que ele quer fazer, mas a gente trazendo os associados para dentro da associação, eles podendo expressar aquilo que eles desejam, que possa trazer um ambiente de trabalho harmônico, um ambiente de trabalho em que você se sente feliz, porque a gente tem uma carga de trabalho muito grande. Sim. Então a gente precisa ter condições de que esse trabalho seja desenvolvido ali da melhor forma possível, quando todos ganham, o magistrado, o jurisdicionado, que é o nosso principal destinatário do nosso serviço. A associação acaba tendo um papel, né, de ser um canal democrático realmente, porque a participação, e não é... O tribunal, ele tem uma organização própria, né, como qualquer tribunal, a associação ela acaba sendo um canal de diálogo, né, dos juízes, enfim. Então, realmente é uma conquista, né, trazer isso. E, Thaís, se você fosse marcar o seu desafio e conquista na sua gestão? Eu acho que conquista... eu acho que eu consegui fazer uma coisa que a gente tinha querido, né, fazer na gestão ainda anterior da Marcele, mas que o momento não nos permitiu por conta da pandemia, né? A gente ainda ficou mais de um ano da gestão 21, 23 em trabalho exclusivamente remoto, e mesmo depois essa retomada esse começo da retomada foi muito estranho para todo mundo, não só para nós na justiça, né? Foi muito estranho para a população em geral. Então, ninguém saía muito e tal. E pra gente que é daqui da Justiça Federal, é mais antiguinho, né? Nós 4 aqui, ninguém pode falar que é novinho. Imagina. Ninguém pode falar que é novinho aqui, não? Por favor, se vocês ficarem com essa conversa, eu vou ficar partida. Mas a gente lembra de uma Jufesp, que era uma Jufesp de muita integração, né? Ela tinha esse mote de união dos juízes, de reuniões, de festas, porque eu entendo que a associação existe também para isso. E, aliás, isso é importantíssimo na atividade associativa, porque é o momento em que nós nos encontramos, em que nós nos unimos. Porque esses laços que nós formamos de amizade, etc., eles são carregados para dentro do ambiente de trabalho de uma maneira muito salutar, né? E eu acho que eu consegui, né? Porque aí as coisas... Eu assumi em 23 a 25 as coisas já foram mudando, as pessoas já foram relaxando um pouco, e a gente conseguiu ir restabelecendo alguns eventos que eram, inclusive, muito tradicionais, né, da Jufesp, e que já não aconteciam há bastante tempo. Então, nós fizemos um congresso fora mesmo, um congresso num hotel, que na gestão da Marcele foi aqui em São Paulo, mas já é uma coisa diferente, né? Não tem essa coisa muito de lazer mesmo. Nesse congresso, nós fizemos uma coisa tradicionalíssima, nossa, que era os juízes que cantam, foi feito sarau. Fizemos uma festa, no ano anterior, uma festa de fim de ano grande, uma festa com banda, com festa. Então, assim, pra mim, foi muito, muito importante esse estreitamento de laço, de novo. Eu acho que essa é uma conquista nossa, porque eu olho pra Jufesp e eu vejo a Jufesp essa associação próxima, não uma associação distante, uma associação que está do lado do associado mesmo. Para mim, ela sempre foi assim, sempre esteve do meu lado antes mesmo de eu fazer parte dos quadros, né? Verdade, sou testemunha e participei dos eventos ativamente, na parte dos juízes que cantam, mais ouvido que cantei, mas algumas vozes não tão prontas. Não tão harmoniosas, mas a ideia é essa, né?
A baterista Aí quem não tocava canta- bem, né? Que era. Quem não canta que nem eu declamo. A ideia é também provocar o riso. Exatamente. Teve uns que foram bons em provocar o riso. Como eu ouvi esses dias, karaokê não existe pra quem canta bem. Exatamente. Tá. O Sim, objetivo não é. o objetivo não é esse. É mais de provocar o riso mesmo. Bom, aí desafio, né? Eu vou citar o meu desafio pessoal. Assim, porque desafios, nós temos todos os dias desafios, assim, de acontecimentos que precisam ser enfrentados e resolvidos. E aí eu teria inúmeros, mas eu vou dizer o meu pessoal no exercício da atividade. Eu, como disse já no começo, não sou essa pessoa que tem esta veia política, este traquejo tão assim, natural. Então, tudo que eu fiz durante esses 2 anos sempre foi com muita dificuldade, com uma luta interna. Eu sou um pouco mais retraída, eu não sou uma pessoa tão expansiva, assim, diferentemente do que pode parecer aqui no podcast. Tá acreditando. Tá difícil de Então, acreditar, essa mas... coisa de chegar, de conversar, de me colocar ali, né, nessa situação, não é uma coisa que é naturalmente fácil. Eu faço, mas não é sem um sofrimento interno. Então, acho que pra mim esse foi o maior desafio. E foi um aprendizado enorme, porque eu acho que talvez eu esteja aqui na câmera assim agora. Mas eu melhorei, Então, é um aprendizado, né? Nessa função. É um aprendizado habilidade. enorme para nós. E não é Né? fácil, às vezes, e eu acho que talvez, né, vocês tenham passado por isso, com certeza passaram. Nós estamos, e aqui falo na função associativa, por vezes numa situação que eu vou colocar entre aspas de conflito, ou enfim, um problema concreto que tem que resolver com o tribunal, por exemplo, né? Então é uma conversa institucional. Então, você, muitas vezes, aliás, quase 100%, a gente conhece quem é o corpo diretivo, às vezes tem uma relação de amizade, mas você está ali desempenhando uma função que ela se coloca externa, né? A Sim. sua relação pessoal que você tem ali com o gestor. Então, todos nós aqui conhecemos, né, todos os gestores do tribunal. Então, E é da natureza da atividade existir algum conflito. Porque a administração tem os seus interesses legítimos, os associados têm os seus interesses igualmente legítimos. E nós, como eu já ouvi muitas vezes, e da primeira vez eu ouvi do Fernando Mendes, nós somos o algodão entre cristais. É verdade. Mas é por isso que é esse talento, essa habilidade que a gente vai lapidando, né? Ela é tão importante. E agora eu vou trazer a nossa presidente atual, que ela não vai falar de conquista já, terá várias. Mas talvez, qual a sua perspectiva? O que você imagina que você enfrentará de obstáculos e para essa sua gestão? Olha, conquista eu acho que não posso falar, mas já posso. A conquista está aqui agora, né? Para mim é uma conquista. Quero agradecer os votos que nós tivemos, né? Que Verdade. Já é uma conquista enorme. Já é uma conquista e assim, fico muito contente porque éramos chapa única, né? Somos uma chapa única e mesmo assim nós tivemos muitos votos. E a pessoa pode pensar, eu não vou votar porque é chapa única, mas as pessoas foram lá, compareceram para dar apoio pra gente. Então, eu valorizo demais isso e quero agradecer. Os desafios são imensos, né? Os desafios são um leão por dia, eu acho, e as coisas vão acontecendo, né? A gente tem algumas pautas aí para cuidar, importantes, né? A gente vê que as gestões anteriores, e eu fico muito tranquila porque quando eu ouço a Marcele falar e a Thaís falar também, eu venho numa linha de continuidade do que elas plantaram, né? Do terreno que elas já pavimentaram para que a gente possa seguir nesse terreno. Então, isso me dá tranquilidade e segurança para seguir e quero dar continuidade a tudo que vem sendo feito, né? Desde a Marcele, passando pela Thaís. E acho que nós estamos num momento agora que a magistratura conseguiu o reconhecimento de alguns direitos e a gente está no trabalho para implantar esses direitos, implementar, concretizar esses direitos, e a gente quer estar atento, colaborando com a administração, colaborando com a JUF e
aqui a gente também tem que reconhecer o trabalho da JUF no reconhecimento desses direitos e estar sempre ao lado, né, da Associação Nacional, porque os nossos interesses são comuns, afinal, né? São raros os interesses que não são comuns, né? Os mais regionais, que são nossa vocação. Então, a nossa ideia é tocar os interesses regionais e defender os associados acima de qualquer coisa, porque essa é a nossa função primordial. Então, sempre na nossa carta de compromisso é o nosso item 1, né? É a defesa dos interesses dos nossos associados e continuar esse trabalho. Tem uma série de pautas, né? Que eu poderia ficar 3 podcasts aqui falando de tudo que a gente está pensando, né? Dos desafios para o futuro. A gente tem uma pauta importante dos aposentados que a gente precisa focar. A gente tem o centro de estudos que está nascendo, que foi obra da Thaís, né? Colocou. Ou começou com não, na verdade, então, o centro de estudos é da gestão do Paulo César, sabe? É do Paulo César. Começou antigo, com o Paulo César, mas você trouxe algumas novidades do centro de estudos. Isso, que a gente fez na nossa gestão, né? Que você também estava. Também estava. E nós estamos com o diretor do centro de estudos aqui, que é o Bruno. Muita honra. A gente concretizou uma coisa que já vinha sendo estudada na gestão passada com a Marcele. Nós queríamos uma profissionalização maior do centro de estudos, com a possibilidade de também termos uma fonte de recursos ali. E isso precisava, primeiro, de uma série de formalidades para que fosse realizado, e a gente conseguiu. Essas formalidades, elas estão todas cumpridas. O que eu não consegui terminar, e aí tá com vocês agora, então, agora colocar em operação. Pois é, eu sinto que a minha gestão é uma gestão de concretização de muitas coisas que foram plantadas. E o Centro de Estudos é uma dessas pautas que a gente tem que tocar. A gente pensa em colocar essa plataforma logo no ar, né, do Centro de Estudos, já começar com os cursos e seminários que a gente pode realizar. Então, tem muita coisa aí pipocando, muita ideia boa, né, que vem da nossa diretoria e que a gente está doido para fazer. Estou a postos, presidente. Para nós, eu acho que também essa questão do centro de estudos, né? Como a Thaís conversou e agora daremos continuidade, também trazer abertura para o público externo, né? Sim, ideia. Conseguir trazer também além do conhecimento, enfim, de todas as pautas que são da área federal, todos os casos, temas que são de interesse, acho que bons frutos pela frente. E, bom, eu queria agora, só pra gente seguir o roteiro de um podcast, trazer aqui uma maior informalidade pra nossa vamos a gente chamar de mesa aqui, de um bom vinho, alguma coisa, mas... Ninguém sabe o que tem dentro da caneca. Ninguém sabe o que tem dentro da caneca, essa é a verdade. Mas aí, né, curiosidade de presidente para presidente, então uma rodadinha aqui de uma pergunta de cada presidente para outra. Podemos começar, por exemplo, com a Marcele perguntando para Luiz. Podemos. O que você acha? Então, vamos lá. Marcele faz uma pergunta... tricky question. Luiz, você tocou numa questão em que é uma pauta bem importante, que são os aposentados, né? O que você pretende fazer para integrar os aposentados, que são nossos associados, na carreira? Porque é uma situação... A gente passa 30 anos, pelo menos, da nossa vida aqui na Justiça Federal. Agora é mais. Muito mais, né? Era pelo menos. Agora... Pois é. E, de repente, tem que ir para casa. E a pessoa, às vezes, vai ainda numa idade que tem ainda muito a doar para a Justiça. Você pensou em alguma coisa, assim, para eles? Olha, eu penso nisso quase todos os dias, pra falar a verdade. É uma pauta que eu tenho muito carinho por ela e eu acho que a gente precisa realmente pensar nela. Amanhã seremos nós, né? Então, não é à toa que a Previdência Social é regida pelo princípio da solidariedade, né? Porque é preciso que a gente pense que aqueles que estão na ativa têm que pensar naqueles que vão para inatividade, porque logo seremos nós. E não só por isso, mas é porque a gente realmente tem que render muito respeito a essas pessoas, porque elas são a nossa história, elas trouxeram uma contribuição
muito relevante para a nossa Justiça Federal. E elas não podem ficar de lado agora. Elas têm que estar com a gente. Elas têm muito que passar para nós. Tem muito saber para passar para nós, muito conhecimento. E eu sei que o CNJ tem uma resolução nesse sentido, de integrar os aposentados mais à justiça, de promover cursos, promover a integração deles como docentes e também para que eles participem dos cursos de formação. E eu sei que o nosso tribunal já incorporou essa resolução do CNJ, já fez, acho que em 2024, ainda na gestão da doutora Marisa, essa resolução que cria o PPA, que é Programa de Participação dos Aposentados. Eu não sei exatamente se eu estou errando a sigla. Se eu estiver errando a sigla, por favor, me corrijam. Também não lembro. E ela tem uma série de diretrizes e de ações já programadas neste sentido. Então, eu acho que uma coisa que a JUFESP pode fazer é estar ao lado da administração para ajudar a implementar esses programas que já estão até no papel. Só para dizer, né? Tem um pedido que foi feito pela JUFESP. É um pedido formalizado, foi assinado por mim e pela Tânia, que era a nossa diretora de aposentados, né? Tânia Marangoni, que já está lá na presidência, inclusive a presidência muito solícita em resolver. Tem umas questões operacionais de fundo, de informática mesmo, mas com uma ideia realmente de integrar mais os aposentados para poder ter um e-mail, por exemplo, que não pode ser o mesmo da ativa, mas ter um e-mail institucional, certo, de conseguir diretamente, através de um login próprio de associado, fazer a inscrição deles nos cursos que são do tribunal, seja da EMAG ou não. Então, isso está vendo lá, tentando, eles têm, né, tem uma questão toda que leva um tempo, que é de TI, né, que precisa ter uma série de adaptações, mas esse pedido foi feito, né, durante a nossa gestão. E já rendeu frutos, me parece que a questão das inscrições nos cursos já foi resolvida, então isso já está sendo feito, né? E realmente são pequenas coisas, na verdade, né? Que acabam integrando mais as pessoas. E isso é uma pauta, e também tem aquela questão da paridade, né? Que a gente precisa trabalhar para isso também, porque, vejam, é uma geração que se programou para ter integralidade e paridade, né? E essa promessa acaba não cumprida. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai também tentar trabalhar essa pauta, né, da paridade, né, entre os da ativa e da inatividade. Tem uma série de pautas, tem VTM, tem a questão da alíquota de contribuição previdenciária, tem uma ADIM já no Supremo, tem uma série de coisas que a gente precisa acompanhar. E a gente vai sim acompanhar isso muito de perto. É um grande desafio, realmente. E temos muitos associados aposentados, né, mas eu sinto que tem sido uma preocupação cada vez maior tanto da JUF, mas principalmente aqui da JUFESP, essa tentativa de realmente incluir e cada vez mais fazer com que eles se sintam parte sempre, né, da carreira, porque eles são. Então, muito por toda a boa sorte do mundo nesse desafio, Luiz. E daí, vamos continuar nossa rodada, Luiz. Uma pergunta para a Thaís agora. Thaís, querida, a minha pergunta é assim, uma coisa que realmente me aflige. Eu falo toda hora, saio da frente do microfone, né? Eu me mexo muito, a gente tem uma coisa de hiperatividade, assim, né? Eu tergiverso, começo a falar de outra coisa, pera. Mas eu queria saber da Thaís como é que é essa coisa de conciliar a vida pessoal com essas demandas todas da JUFESP. Eu estou um pouco assustada em relação a isso. Olha, o que eu faço? Assusto mais ou minto? Né? Aquela mente, por favor, não para ver a verdade. Bom, ela já tomou posse, ela já assinou. Né? Me engana que eu gosto. Ela já assinou? Tem volta, não? Então você pode contar a verdade. Nós sobrevivemos. Pois é, né? Agora... Se vocês estão aqui, vê como uma mulher puxa a outra. Não cabe renúncia. Se ela conseguiu sobreviver, eu também vou. Não é fácil, né? Mas, bom, primeiro que eu acho que não é fácil para ninguém, né? Mas é claro que eu vou puxar a sardinha para o lado feminino. Eu acho que é inegável que nós temos ainda hoje
por mais que nós tenhamos companheiros maravilhosos, eu não posso reclamar do meu Henrique, você é maravilhoso, tá bom? Você é um baita companheiro. Mas ainda temos um papel doméstico maior do que o dos homens. Então, assim, a organização do lar ainda acaba cabendo a nós. A maior parte das decisões. Então, essa questão que o pessoal fala, né, tem um nome, né, específico, quando você tem esse cansaço mental. É um fog. A nossa amiga Cláudia Ruga, que fala de etarismo, fala muito desse fog. Assim, tem muito na menopausa. Esse fog. Eu já senti esse fog, assim. Não, mas é um cansaço mental, porque você tem que ficar o tempo todo. Você está na gestão, você está gerindo a casa. Então, assim, a menor coisa que acontece, acontece qualquer coisa na minha casa, ninguém vai falar pro Henrique que acontecer, é pra mim. Entendeu? Por mais que ele resolveria, mas é pra mim. Então, a gente acumula mais funções fora do trabalho do que os homens em geral acumulam. Eu tenho filhos menores, eu acho que você já tem uma coisa que vai ser um pouco mais tranquila do que a minha, porque as crianças demandam mais tempo, né? Sem dúvida. E os meus filhos são menores, então isso também era... Sua filha, por exemplo, se precisa viajar, ela pode ficar sozinha, não tem problema nenhum. Agora, eu não. Eu precisava viajar, eu tinha que arranjar o esquema todo, tinha toda a questão, quem busca, quem pega, quem faz. Então... Agora as preocupações são outras, né? Mas nesse ponto melhora um pouco. Então, é pra você ficar mais tranquila. Ela tá tentando, né? Dourar. Mas não é fácil, é difícil. E a verdade é que é uma função em que a gente fica disponível o tempo todo. Porque eu falei isso uma vez e eu repito, a aflição do colega é grande. E ele, quando tá aflito, ele precisa ser amparado, ele precisa ser acolhido da maneira mais rápida possível. Pelo menos essa era a minha visão. Eu preciso dar uma resposta. Eu posso até não conseguir resolver o problema dele rápido, mas a resposta, o acolhimento, porque eu acho que isso já traz uma paz interior, né? Eu sempre queria dar na hora. Então, isso é uma coisa demandante, porque eu fiquei... Eu nunca fui tão escrava do celular e eu fiquei. Agora eu quero ver se eu consigo fazer detox. Porque eu ficava aqui com o celular comigo o tempo inteiro, porque se eu recebesse uma mensagem, eu respondia muito rápido essa mensagem, assim, o mais rápido que eu conseguia mesmo. Então, vão ser 2 anos bastante... Como eu posso dizer pra você, assim, desafiadores, né? Vão ser intensos. Eu não consegui, inclusive, conciliar com a jurisdição. Eu tentei. Né? Eu me afastei, fiquei 2 meses na jurisdição e me afastei depois, mas por isso eu realmente não consegui. Eu ainda estou querendo crer que vou conseguir, claro. né? Mas eu fiz a tentativa também, também veja. Fez, né? Eu acho que é válido, né? Mas é isso, a gente tem a possibilidade de, se não der certo, você se dedicar exclusivamente à Jufesp. Aí vai ser... Talvez você consiga. Eu não consegui, cada um tem um perfil. Pois quem sabe? Não, eu imagino que cada um deve ter uma experiência de como consegue organizar, né, a vida, mas realmente costumo brincar com a Daniela, que às vezes... A Daniela é minha esposa, né? Às vezes eu tomo a decisão e depois eu vou tentar resolver como isso vai encaixar com ela em casa e na dinâmica de casa. E ela já tem que tomar a decisão já pensando nos interesses 1000 que ela tem que conciliar. Né? E realmente isso, vocês mulheres, especialmente, né, mães aqui, né, as 3 são. E a gente sempre acha que vai dar conta. Esse é o problema. A gente se fola, porque esse a gente sempre acha que vai dar conta. Mas eu acho que isso vai mudar. Cada vez mais. Eu acho que essa concentração de responsabilidades domésticas na mulher já está mudando. Eu vejo uma diferença, por exemplo, para uma dinâmica familiar. A minha já é uma dinâmica familiar muito melhor do que foi a dinâmica familiar, talvez, de pessoas 10, 15 anos mais velhas do que nós. Imagino, né? Eu te vejo, eu imagino que você é um pai como é o Henrique, por exemplo. Então, já é diferente. E eu vejo a minha irmã, eu tenho minha irmã temporona, né? Ela é quase 10 anos mais nova do que eu. E eu já vejo uma dinâmica ainda mais repartida e eu acho que isso vai mudar. Então, que seja assim, né? Importante. Bom, para fechar nossa rodada, Thaís, uma pergunta para Marcele. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta em interesse próprio. Interesse próprio. Isso. E minha pergunta é, como é que foi para você esse processo que eu tô vivendo agora, que é o de
encerrar o mandato, voltar para a tua vida anterior, voltar para a jurisdição, etc. Como que você fez para fazer o que eu tô querendo fazer, esse detox, etc. Tipo, a vida após a morte, né? Eu acho que, assim, nesse primeiro momento, o que você deve fazer é aproveitar. Logo aí vem mês de julho, vem férias. Eu acho que a gente realmente termina o mandato. É muito esgotamento, assim. Eu entro um pouco na pergunta que a Luísa fez para a Thaís e na pergunta que a Thaís fez. Quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, gera muito esgotamento. Então, você está ali acumulando... Eu acumulei muito tempo, no final eu também acabei pedindo licença para ficar exclusivamente na associação. Acho que dependendo da vara, do local que a gente está, dá para conciliar mais ou menos. Mas quando a gente vive assim, é muito esgotamento. Então, é justo, é razoável um período de detox mesmo. Dá uma afastada dos grupos, silencia ali... volta para a jurisdição, acostuma como é aquilo ali. Eu não sosseguei muito tempo, né? Verdade. Quando eu digo que tá nela, né? Tá nela. Depois de um ano, eu voltei para a associação, dessa vez agora de novo para a Associação Nacional. Mas assim... Eu acho que a gente ganha uma experiência tão grande, a gente acaba conhecendo subseções que eu não conhecia. Eu nunca tinha ido para o Mato Grosso do Sul, eu fui conhecer. A gente conhece os colegas. Então, e ao final é muito gratificante, assim, é muito gratificante ouvir. E eu sei que você recebeu publicamente diversas homenagens e agradecimentos. Muito merecido. Então a gente guarda tudo isso, que ficou da gestão. Eu falei aqui no dia da inauguração da minha caricatura, né? Foram muitos momentos difíceis. Mas o que eu lembro, assim, são os momentos bons. Então, carinho dos associados, você poder conhecer melhor a justiça, poder saber como tudo funciona. Isso fica para a vida. Isso fica, assim, um sentimento de ter participado, né? Quando a gente olha hoje, né, Bruna, essa galeria de ex-presidentes, você vai estar, poxa, eu só tô pra do explicar, lado. a gente tem aqui na sede, uma galeria de ex-presidentes, onde tem as caricaturas de todos os ex-presidentes. Quem tiver a oportunidade de ver a do Bruno, ela é ótima. Imperdível. Melhor. E é muita alegria, assim, pra mim, estar do lado dessas pessoas que eu admiro tanto na carreira. Então, fica um sentimento de muito orgulho, assim. Ficou pra mim um sentimento de missão cumprida. E sim, a gente volta até com uma outra visão, porque a gente exerce um pouco um papel, vamos dizer assim, de advogado. Então, acho que na hora da gente analisar as coisas que chegam até nós, a gente sabe melhor como é estar do outro lado. Então, acho que a gente muda até a nossa visão de julgar os processos. Então é isso. Tem boas perspectivas para você. Espero que a qualidade da gestão não seja proporcional ao quão boa é a caricatura. Se for o caso, a minha gestão foi disparada a pior da Jufesp. A Marcele, a melhor. É melhor. A da Marcele. Melhor. A da Thaís, tenho certeza que será boa. Ela que encomendou. E a minha primeira proposta aqui de gestão é extinguir esse negócio de caricatura, porque eu não quero ver. Não pode quebrar a tradição, não pode quebrar a ver a tradição. minha ali. Manda fazer a sua. Esse foi meu grande erro. Tem solução. Esse foi meu grande erro. Agora, dizer que depois quando você sai é um alívio, né? Porque a gente precisa realmente, acho que, de uma desopilar, né? Tranquilizar, porque realmente é muito intenso. Mas é uma experiência, né, Luiz, de conhecer, realmente ter uma visão panorâmica Aqui, estamos numa associação regional, então das subseções que estão aqui dentro da terceira região, mas conhece todos os colegas, vê as dificuldades que cada um tem. E eu vejo, né, comentando dos elogios que a Thaís recebeu, muito por exatamente esse aspecto de trazer uma resposta, de trazer uma mensagem de apoio. Às vezes você não tem a solução, né? E muitas vezes não temos solução.
mas o sentimento, eu acho que a Jufesp, ela tem sido muito vitoriosa nisso, né? E acho que vocês três têm um papel fundamental nisso, de acolher, né? E de, às vezes, o associado realmente ele está isolado, ele às vezes está enfrentando uma situação, uma dificuldade, um problema, e ele vê a associação como um apoio, ele vê como um alicerce. Eu acho que isso aí é o alívio que isso traz, às vezes a gente não tem a noção. E é mesmo, né? Um apoio, é verdade. Um alicerce. Nós estamos aqui para buscar soluções para essas coisas que, às vezes a gente não tem as soluções realmente, mas a gente vai buscar a solução. E tem que haver alguma solução para aquela situação, né? O apoio, né? O apoio, né? A certeza de que tem alguém trabalhando para buscar essas soluções. Muito bem, estamos chegando no final, mas eu vou convidar as nossas presidentes para cada uma trazer uma mensagem final, né? Talvez a da Marcela e da Thaisa, não despedida, obviamente, mas que colocando, né, como já ex-presidentes nessa categoria que é a melhor do mundo, ex-presidente, né? E depois a mensagem da nossa presidente. Então, vamos começar novamente pela ordem. Marcela, sua mensagem final. Eu queria dizer assim para a Luíse, queria desejar para ela todo sucesso nessa gestão. Eu tenho certeza que vai ser uma gestão de muito diálogo, porque você é uma pessoa que tem essa característica. Você sabe dialogar, você gosta de ouvir, tanto que os temas que você trabalha, assim, que eu conheço, tráfico de pessoas, questões de diversidade de gênero, são sempre questões sensíveis. Isso mostra que você é uma pessoa sensível e você vai ter a sensibilidade de tocar aí a nossa associação muito bem. E você é super bem relacionada no nosso tribunal, super querida. E eu quero acompanhar a sua gestão e vou estar sempre torcendo por ela. E eu acho que, assim, para a Jufesp, né, e pensando até no desenvolvimento do centro de estudos, uma questão que eu tenho pensado, que eu acho que a gente precisa se adaptar a isso, como a gente formar os nossos juízes para as novas competências, né? Hoje a gente tem aí a inteligência artificial, ela veio para ficar. E diante do volume de processos que a gente tem, a gente já lida com ela, porque muitos processos chegam para a gente já desenvolvidos por algum mecanismo de inteligência artificial. Então a gente tem que pensar como que vai ser a magistratura no futuro. Eu acho que a Jufesp pode ter um papel importantíssimo nisso, com a concretização aí do centro de estudos. Muito bem, Thaís, sua mensagem final. Nossa, eu acabei de divulgar uma carta enorme de despedida. Vou ser repetitiva, né? Não, mas a minha mensagem final é assim, é um pouco de tudo que eu falei aqui e é um pouco de tudo que eu escrevi naquela carta que eu divulguei para os associados, né? Eu vejo a Jufesp como a casa dos juízes. E eu vejo como um local que não pode perder não pode perder essa carinha acolhedora, essa proximidade. Nós somos regionais, por ser regionais nós temos que ser próximos, nós lidamos com essas demandas que são demandas que afetam muito o dia a dia do associado, né? Diferente de demandas talvez nacionais que são importantíssimas para a carreira, mas que são mais amplas e que, claro, que nos afetam, mas não afeta aquela tua ida para o fórum naquele dia. E as nossas afetam a tua ida do fórum naquele dia, entendeu? Então, eu tenho certeza de que esse trabalho todo que veio sendo construído para que a Jufesp mantivesse esse perfil e essa forma de agir vai continuar com você, justamente pelo que a Marcele falou, porque essa é você, né? É a pessoa que se preocupa com os mais frágeis, com os hipossuficientes e, portanto, vai se preocupar com todo ser humano, com todos os nossos colegas. Você tem isso em você. Então, assim, eu sei que vai ser uma gestão que, com certeza, vai ser uma gestão maravilhosa, histórica. E para o associado, eu queria dizer que foi uma honra muito grande ter podido presidir a Jufesp, que todas as dificuldades que eu enfrentei foram para mim aprendizados, que eu gostei muito, me diverti muito em todos os momentos em que nós congressamos, em que nós tivemos festas, em que nós pudemos estar juntos. Queria deixar um agradecimento público que vai ficar gravado aqui
para o nosso corpo diretivo do TRF3, doutor presidente Carlos Multa, para o nosso vice-presidente Johnson de Salvo, para o nosso corregedor Nelton dos Santos, porque eles são de uma sensibilidade e de um comprometimento com o bem da justiça para o jurisdicionado e para o magistrado, que é raro, que não é sempre que se vê. E acho que nós temos uma sorte muito grande de tê-los ali conosco nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, eu queria deixar... eles foram sempre muito atenciosos comigo, com todos nós da diretoria. Sempre nos ouviram. Claro que nunca... Veja, ninguém espera que tudo seja deferido, porque, como eu disse, existe sempre o interesse da administração em face do interesse do associado, mas não é isso que importa. O que importa é o respeito, a sensibilidade com que sempre a AGFESP foi recebida e foi ouvida, ela foi efetivamente ouvida. Eu queria deixar aqui esse meu agradecimento público e dizer que... eu poderia dizer que não é um adeus, é um até logo, mas não, é um adeus mesmo. Você que pensa. Tirou da minha boca. Eu ia falar isso. Você que pensa. Pensa que nós vamos na galera. A gente vai dar férias só pra ela, né? Pensa que a gente vai deixar ela. Pode descansar um pouquinho, mas não tenha muita esperança. Deixa ela pensar, Deixa ela pensar. Muito bem. Lindas mensagens. E agora, a mensagem da nossa atual presidente. Ai, gente, eu fico emocionada demais, assim. Não vou conseguir nem falar direito. Muito, muito emocionada mesmo de ouvir as palavras da Marcele em relação a mim, da Thaís também. Eu espero conseguir fazer jus a essa expectativa de vocês, né? E sim, eu realmente vou me importar com cada um, que é um pouco da minha natureza, né? De me importar com cada um e de me importar muito com o trabalho. Eu espero que eu consiga ter resultados, né? Não só me importar, mas ter resultado também, né? Porque de boa intenção o inferno tá cheio, né? Assim que fala, né? Então tem que trabalhar muito para ter resultado. Quero fazer coro aqui com as palavras da Thaís sobre o corpo diretivo. Eu sou testemunha, né, como na diretoria, assisti tudo isso e também quero reiterar essa mesma impressão e elogio. A sensibilidade foi grande, o respeito foi muito grande e a gente vê que é uma administração realmente muito empenhada, né, para fazer sempre o melhor para todo mundo, né, dentro do possível. Então, quero fazer coro. E, bom, agora é trabalhar, né? E a nossa chapa é inspirada por duas palavras, né? Que compõem o nosso nome, né? Que é diálogo e integração. Que vem muito dentro do que já foi falado aqui, né? Que é preciso sempre ter muito diálogo, que é preciso sempre escutar muito para poder ter diálogo, né? A gente precisa ouvir as pessoas e ouvir nas pequenas e nas grandes coisas, né? Naquelas coisas que afetam a ida para o fórum, Sim. que são muito a nossa vocação regional aqui, né? De resolver esses problemas. Ouvir e valorizar, né? Ouvir e valorizar, ter uma escuta ativa, Sim. né? E uma resposta também que seja produtiva, né, a todas essas questões, essas demandas, no sentido de ter uma comunicação que seja objetiva, que traga realmente resultados, que seja uma comunicação não violenta, vamos dizer assim, né? Sou muito inspirada pela justiça restaurativa e pela comunicação não violenta, né? Sempre quando falo nesse assunto também lembro das nossas queridas Kátia Roncada e Mônica Bonavina, que estão sempre nos ensinando práticas restaurativas de comunicação não violenta, né? Que é aquela escuta ativa e que coloca as necessidades verdadeiras sem julgamentos. A gente tem que praticar isso, acho que todo dia na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional, né? No nosso ambiente de trabalho e em todo o diálogo que a gente mantém com as pessoas, focando sempre na cooperação, né? E não naquilo que a gente pode ter de divergência. Então, diálogo é diálogo entre nós, né? Associados, associação, é diálogo com a administração, é diálogo entre as gerações, né? Então, o diálogo é a base de tudo. E a integração vem do diálogo, né? E a integração é a integração do quê? Das diversas camadas da carreira, desde os que estão ingressando até os aposentados, né? Que têm interesses comuns, mas tem às vezes algumas questõezinhas diferentes que a gente precisa cuidar.
a integração com as associações, né, com as regionais e com a Associação Nacional. É uma integração que tem que ser promovida muito também por essas ações que Thaís colocou aqui de congregação social, porque nesses momentos a gente fortalece os vínculos e fortalecendo os vínculos a gente consegue resolver melhor os conflitos quando eles existirem, né? Tentar evitar os conflitos ao máximo e resolvê-los de uma forma suave. Conflito é sempre contraproducente, eu digo. A gente tem que pensar que tem que fazer trabalho preventivo para não entrar em conflito, porque o conflito deixa sequela. E aí, às vezes, é mais difícil ainda a gente resolver a sequela do conflito do que era o próprio conflito. Então, muito diálogo e muita integração para a gente chegar que no futuro a gente precisa ter uma carreira unida, né? A gente precisa investir na união da carreira, né? Porque a união faz a força. Então, esse é o espírito, eu acho, da nova gestão, e eu sei que eu estou com muita gente empenhada nesse espírito. Nossos parceiros de chapa estão todos empenhados nesse espírito, então eu fico tranquila que a gente vai conseguir imprimir esse ritmo. Muito bem. Gente, Vamos quebrar o chegamos... protocolo, Bruno. Você podia porque, assim, ao contrário da sua caricatura, a sua gestão foi excelente. Exatamente. Porque tudo que você põe a mão fica bem feito. Muito bem. Obrigado pelo apoio. Eu vou retomar o meu lugar aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bruno, por favor, eu quero que você deixe a sua mensagem final e faça o seu jabá. O meu jabá, né? Tá bom. Não, olha, eu quero primeiro dizer o seguinte. Eu vou terminar do jeito que comecei. Eu acho que é uma honra. Não falo aqui só por falar, né? É uma honra muito grande para a associação da Prajufesp, né? Ela simbolizar isso, né? 3 mulheres, né? Que, enfim, bem-sucedidas e com a família e tocando a vida, com uma magistratura de primeira, né? Que todos, né, nós conhecemos vocês pelo trabalho de vocês como juízas. Isso porque eu faço parte da carreira, mas vocês terem decidido dar esse passo, né, se envolver nessa atividade associativa que ela é tão difícil, e aí eu falo porque eu conheço, sei como os desafios, às vezes a gente se desgasta, às vezes a gente se sente sozinho, né, até na função de presidente, porque, queira ou não, a responsabilidade e queira ou não, é o símbolo maior da gestão, né? Então, vocês muitas vezes sentem na pele aquela... ataques, às vezes, que são injustos. Os desgastes, eles recaem... A chapa, né, a diretoria, na verdade, faz tudo junto. As decisões são conjuntas, mas o desgaste recai na pessoa física do presidente. Então, são momentos ali que você sente a injustiça. Às vezes, as pessoas não têm a compreensão também do que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é possível, qual é a pauta que é defensável ou não. E às vezes o colega realmente tem um problema que, né, ele quer uma solução que não é uma solução possível. A gente tem que ter essa competência e habilidade de comunicar isso, né? Mas enfim, por isso que falo que termino como comecei, realmente agradecer por vocês terem aceitado esse desafio. As 2 que já fizeram tão bem, né? A Marcele continua na Nacional, a Thaís, ela acha que escapou. E a Luísa agora, né? Com esse desafio pela frente, mas, né, estamos aqui todos juntos, conte com a gente. E por isso, né, obrigado, gente. Obrigado por vocês, obrigado por vocês terem feito tudo isso, né? E falo aqui como associado, como amigo também, mas muito como associado. E para terminar, terminando de verdade, a gente já chegou no limite aqui, eu quero convidar todos, né, ouvintes que se inscrevam no canal, né, seguir o roteiro, né, Thaís? Se inscrevam no canal, curta o episódio, temos muita coisa boa pela frente. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Temos muito... A Luísa está aqui cheia de ideias para esse podcast. Eu e a Thaís também continuaremos aí pelo Centro de Estudos, trazendo ideias. Mas tem muita ideia pela frente, então todos acompanhem aqui o nosso podcast, porque vem muita coisa boa pela frente. É isso. Obrigado a todos.
Ah, obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Até a próxima.